Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Universo da Costura Cursos. Sou Lucielda Silva, professora de corte e costura, modelagem e costura criativa. O nosso vídeo de hoje é um passo a passo de modelagem e costura e atendendo a pedido de inscrito aqui do canal. A peça será um macacão em viscolinho, sendo regata aqui na parte do colete e aqui na cintura com aquela sobrinha que cai aqui por cima da parte de baixo. Então tá curioso aí, tá querendo aprender todo o passo a passo dessa peça, da modelagem até a costura? Vem comigo, vamos pro vídeo. Bem, pessoal, e aqui vamos à modelagem desse macacão. Para fazer esse molde, eu vou usar a minha base de blusa, frente e costas, vou usar a frente sem a pence de busto e vou usar também o meu molde de calça. Esse modelo, ele é mais simples, dá para fazer tranquilo aqui com o molde de blusa e calça separado, sem precisar daquela base de macacão. Então aqui eu já fiz a cópia, vou iniciar com a parte aqui da calça. Já fiz a cópia de tudo aqui, ó, em um outro papel, esse é o primeiro passo. E aqui eu vou dar continuidade com a modelagem da parte de baixo aqui do macacão, que é através da minha base de calça. E aqui eu vou iniciar pela parte frente, fazendo as alterações aqui no gancho e na cintura. Então eu vou subir aqui, ó, na lateral 2 centímetros. Marquei aqui os 2 centímetros na lateral. Aqui pro meio eu vou marcar 3 centímetros, porque ele tem um pouquinho de curva, então é um pouquinho mais baixo e eu quero deixar aqui completamente reto. Venho aqui com a minha régua, faço uma linha reta unindo aqui esses dois pontos e vou passar um pouco aqui para a lateral. Já faço o complementozinho aqui desse meio do gancho. E o próximo passo agora vai ser colocar 2 centímetros, vou colocar 2 centímetros de folga aqui na altura do quadril. Coloquei aqui os 2 centímetros de folga, eu vou subir reto. Vou apoiar aqui o meu esquadro nesses dois pontos, ó, aqui dos 2 centímetros do quadril e na linha que eu acabei de fazer aqui da cintura. E vou traçar aqui uma nova linha para a lateral. Feito isso, eu vou vir aqui para a barra. Vou prolongar essa linha da barra também em direção à lateral. E aqui eu vou puxar uma linha reta, essa parte aqui da perna. Eu vou deixar ela bem retinha mesmo. Então, eu vou puxar uma reta entre esse ponto aqui e a minha linha aqui da barra. Para fazer isso, eu vou precisar prolongar um pouco mais essa linha aqui de lateral. Então, eu apoio o esquadro na parte que já tá feita aqui da linha, ó. Apoio aqui uma parte do esquadro e vou descendo aqui essa linha. Vou descer mais um pouco. Sempre apoiando aqui, gente, na linha que eu acabei de fazer. Eu acho que agora já é suficiente, ó. Já consigo colocar aqui na marcação do finalzinho. Coloquei aqui certinho o esquadro, ó, no finalzinho aqui da linha da barra e na linha que eu já vinha fazendo. Vou descer agora até encostar aqui na barra. Então, vai ficar assim a parte frente. Agora é só colocar a margem de costura, tá? Perceba que aqui, ó, eu subi retinho, porque quando a gente tá fazendo essas peças de elástico, é ideal que a cintura, ela fique aqui, ó, na mesma proporção do quadril, na mesma largura do quadril, tá? Você só faz diferente disso se o quadril for estreito, mais estreito que a cintura, por exemplo. Mas no caso, se a largura de quadril for a circunferência maior do corpo, a gente segue sempre aqui a largura de quadril, porque o macacão ele vai passar por baixo, né? Ele vai vestir de baixo para cima. Então, aqui eu vou colocar a margem de costura. A margem vai ser de 1 centímetro aqui em volta desse molde. E lá na barra, eu geralmente coloco 3. Aqui eu não vou colocar porque essa minha base de calça, ela já é com a altura, já com o comprimento aqui, que dá certinho.
Mas se a sua base não for nesse comprimento, não tiver comprimento suficiente, você acrescenta 3 centímetros para fazer a costura da barra. Para colocar aqui a margem de costura, você pode pegar aqui a sua fita, ó, e marcando assim, encostando na linha do molde e fazendo os tracinhos aqui para marcar a margem de costura, ou pode fazer a mão livre, como eu vou fazer aqui. Colocado aqui a margem de costura, vou passar agora para a parte costa. Aqui para a parte costa, eu também vou colocar aqui os 2 centímetros, ó. Vou subir os 2 centímetros aqui na cintura. Então, aqui, ó, marquei os 2 centímetros subindo. Marco também aqui esse centímetro descendo no meio costa. Veja que é um pouquinho diferente da parte frente. E agora eu passo uma reta aqui, unindo esses 2 pontos, apoiando a minha régua. Feito aqui essa linha, eu venho para os 2 centímetros aqui do quadril, a minha folga aqui do quadril, ó, faço os 2 centímetros e também passo uma linha reta, vindo aqui, ó, para a parte da cintura. Então, eu vou prolongar aqui essa linha para a lateral, da mesma forma que eu fiz lá na parte frente. Já apoio assim, ó, o esquadro e venho descendo aqui com essa linha. Aqui na barra, faço o prolongamento também da linha da barra para a lateral. E finalizo aqui complementando com o esquadro. Certinho aqui, ó, o apoio do esquadro. Agora eu posso descer aqui essa linha até encostar na barra. Parte costa aqui também está pronta. Agora eu vou colocar a margem de costura da mesma forma que eu fiz lá na parte frente. Colocado aqui a margem, parte costa tá pronta. Agora vamos para a parte de cima, né? Para a parte superior do macacão. Aqui para a parte de cima eu também vou iniciar pela parte frente. Vou fazer aqui as modificações no decote, descendo aqui, ó, 3 centímetros. E aqui no ombro, eu vou marcar o meio. Vou marcar o meio aqui desse ombro, que no meu caso aqui é 5,5. E vou colocar a largura que eu quero que fique aqui em cima, tá? Essa largura eu vou colocar metade aqui para cada lado. No caso, eu quero deixar aqui com 5 centímetros, então eu marco 2,5 para um lado e 2,5 para o outro, para ficar aqui com a largura final, né? A largura que eu quero deixar. Feito isso, já venho aqui com a minha régua curva, vou fazendo aqui uma nova linha para o decote. Não vou apoiar aqui completamente, ó, porque como é um decote mais profundo, se eu colocar aqui certinho, ela vai ficar com uma entradazinha aqui, ó, tipo um bico. Então, eu vou afastar aqui um pouquinho a régua, faço até esse ponto, e depois eu faço aqui o complemento, virando a minha régua, ó. Que assim, eu tenho a linha do decote aqui bem certinha. Agora, eu venho para a lateral, vou apoiar a minha régua aqui na curva da cava, ó, e vou trazer aqui até o ponto de marcação do ombro e refaço essa linha. Vai ficar dessa forma aqui, a cava e o decote. Agora eu venho aqui para a parte de cintura e eu vou descer aqui exatamente o caimento, né? Aquela dobrinha que eu quero que fique na cintura. Aqui eu vou colocar 6, ó, se a gente pegar aqui 6 centímetros e dobrar a fita, eu já tenho uma ideia mais ou menos de quanto que vai cair aqui na cintura. Se você gostar com mais sobra, você vai aumentando ou diminuindo se quiser com pouquinha sobra. No caso aqui, eu vou deixar com 6, fica um caimentozinho legal. Marco aqui a partir da linha de cintura. Vou marcar também aqui na lateral. Venho aqui com a minha régua, refaço essa linha. Passei aqui um pouco para a lateral, porque novamente eu vou usar aqui na cintura a medida de 1/4 do quadril. Então, o quadril lá foi 103, faço a mesma coisa,
Dobro aqui a minha fita, ó. Dobro novamente. E coloco essa medida aqui no finalzinho da blusa. Aqui pro busto eu vou colocar só 1 centímetro de folga de vestibilidade. Então, eu já marco aqui, ó, no finalzinho da cava, esse centímetro. E passo aqui uma linha reta entre esse ponto e a marcação aqui da barra. Tá pronta aqui a parte frente, vou só acrescentar a margem de costura. Margem de costura aqui eu vou colocar no ombro, na lateral e aqui na barra, tá? Aqui pro decote e pra cava não vai precisar, porque eu vou fazer acabamento com o viés, aquele viés que fica aparente. Então, para esse tipo de acabamento, não precisa colocar margem de costura. Vou colocar aqui da mesma forma, ó, que eu fiz lá na parte da calça, só passando aqui uns tracinhos para marcar essa margem. Quem precisar, usa a fita para ir marcando. Colocado aqui a margem de costura, tá pronto isso aqui. Agora vamos para a parte costa. Aqui para a parte costa, eu vou iniciar também pelo decote. Vou descer aqui os mesmos 3 centímetros que eu desci lá na parte frente. Também vou marcar o meio aqui do ombro. E vou marcar 2,5 centímetros para cada lado, para ficar com a mesma largura que eu coloquei lá na parte frente. Venho agora para as marcações com a régua curva. Aqui eu já posso encaixar certinho, ó, nos 2 pontos e fazer a curva do decote. Feito aqui a linha do decote, eu já venho para a marcação aqui da linha da cava. Na parte costa, eu não preciso colocar aqui na curva dessa cava. Posso colocar aqui um pouquinho mais para dentro, ó, porque é cavado, né, regatinha, não vai ter manga. Então, eu posso fazer dessa forma, ó, vai ficar aqui bem mais cavadinho na parte costa. Encostei aqui no finalzinho da cava e na marcação do decote. Então, ficou assim, ó, veja que entrou bem aqui, mas na parte costa não tem problema. Agora, eu vou colocar aqui os mesmos 6 centímetros que eu marquei lá na parte frente, a partir aqui da cintura, ó. Já passo também aqui uma linha reta, prolongando aqui para a lateral. Marco também aqui 1/4 do quadril. Marco o centímetro de folga de vestibilidade aqui no finalzinho da cava. E passo a minha linha reta aqui formando a lateral. Vou colocar agora a margem de costura, e aqui para a parte costa, a margem de costura será no centro costa, porque aqui eu vou fazer uma costura e depois vou deixar uma parte aberta, tá? Para ajudar isso aqui passar no quadril. Se a gente deixa aqui o decote certinho e não coloca nenhuma abertura, nenhum detalhe aqui de zíper, por exemplo, a hora que você for vestir isso aqui, a largura do decote não vai passar no quadril. Então, eu vou colocar a margem de costura aqui no centro costa, no ombro, na lateral e aqui na barra. Colocado aqui a margem de costura certinho, ó, na parte costas. Agora, eu vou recortar todas as partes. Não vou fazer molde para os acabamentos aqui, ó, porque vão ser tirinhas de viés. Então, eu vou só cortar lá no tecido as tirinhas com a largura de 3 centímetros. Então, vou fazer o corte aqui para finalizar esse molde. Tá pronto aqui o nosso molde. Agora, vamos acompanhar o corte dessa peça. Bem, e aqui vamos ao corte dessa peça. Para fazer esse macacão, eu vou usar aqui esse tecido, é um viscolinho. Tem outros tecidos que fica bom para fazer também. Pode ser num crepe, pode ser num viscose. Sempre lembrando, gente, de escolher tecidos que tenha caimento, né? Por causa da parte aqui da blusa, ó, que vai ficar caidinha, então fica com um resultado melhor se a gente pegar assim um tecido com bastante caimento. Eu tenho aqui 1,5 m, tá? E esse molde ele é compatível com o tamanho M.
Para o corte aqui vai ser simples, eu vou só colocar aqui o meu tecido na mesa, vou posicionando as peças, prendo aqui com os meus pezinhos e corto rente com a borda do molde. E aqui eu finalizei o corte, cortei também algumas tiras de viés com 3 centímetros de largura para fazer o acabamento do decote e das cavas. E agora vamos para a costura dessa peça. Para a montagem aqui do macacão, eu vou iniciar passando essa costura do centro-costa. Coloquei aqui, ó, direito com direito, e eu vou passar uma costura até a metade. Vou dobrar aqui para marcar, porque eu vou costurar aqui, ó, até a metade, e a outra metade eu vou deixar abertinho aqui. Ó, vai ficar costurada até aqui, aqui vai ficar a abertura, né? E aqui em cima eu coloco um botãozinho. Então, eu já coloquei aqui o alfinete e vou passar uma costura aqui com a margem de 1 centímetro, que foi o que eu deixei lá a hora que eu fiz o molde. Passei aqui a costura, ó, agora eu já venho aqui para os ombros. Já vou costurar aqui frente e costas, colocando assim, ó, direito com direito e passando também a costura. Passado aqui a costura nos ombros, vou separar, porque eu preciso passar no overlock para depois colocar aqui o viés do decote e das cavas, mas antes eu já vou fechar aqui a parte da calça, a parte de baixo, porque eu já aproveito e passo também lá no overlock. Vou iniciar aqui, ó, com a parte costa, fechando aqui, passando uma costura no gancho. Faço a mesma coisa aqui com o gancho frente. E passado aqui a costura também no gancho frente, eu já vou costurar aqui as laterais. Já vou colocar aqui, ó, frente e costas, direito com direito, e passar a costura aqui na lateral. Fechado aqui as laterais,
eu vou passar tudo lá no overlock, essa parte aqui de baixo, as laterais, o gancho. Vou passar também os ombros aqui. E aproveitando, eu já vou fazer a costura aqui, emendando o viés, para também passar ferro. Para a emenda do viés, eu coloco assim, ó, direito com direito. E passo a costura aqui, ó, de uma pontinha a outra. Porque assim, quando a gente passar ferro, fica uma emenda bem discreta. Quase não dá pra ver que foi feito emenda. Passei aqui a costura. Agora é só cortar aqui esse excesso. E aí fica dessa forma. Vou passar ferro aqui nas tirinhas de viés. E também já vou passar essas partes aqui todas lá no overlock. Passado aqui o acabamento de overlock em todas as partes, passei também aqui no meio costa e passei ferro abrindo essa costura. As tirinhas de viés eu passei ferro dobrando ao meio. Então, só dobrei aqui, ó. Peguei a tirinha, dobrei ao meio e passei ferro. Vou continuar aqui passando uma costura nessa abertura do centro costa, que já tá aqui passada ferro. Agora é só vir com a costura. Passei aqui a costura, ficou assim. O acabamento. Agora, já vou vir aqui para as cavas e o decote, para passar o viés. Vou iniciar aqui pelo decote. Para a colocação desse viés, eu faço dessa forma, ó. Pego aqui a tira. Essa emenda aqui, embora ela tenha ficado bem discreta, eu vou deixar aqui próximo ao ombro, tá? Para não coincidir de ficar aqui no centro-frente. Então, aqui eu já centralizo o local, a parte que eu quero a emenda. Mas eu vou começar, na verdade, eu vou iniciar a costura aqui, ó. Do iniciozinho do decote. Então, eu coloco assim, em uma camadazinha só da tira. E aqui o direito da tira com o avesso da peça e vou passando a costura. E passado aqui a costura, agora eu já venho dobrando essa outra borda e passando a costura. Vou dobrar também aqui no início, para já ficar com o acabamento. E aí, vai ficar assim. Agora eu venho com uma costura aqui por cima do viés. Passado aqui o pesponto, ficou assim, ó, o viés. Agora aqui eu deixei essa pontinha porque já vai servir para fazer a casinha do botão, que eu vou colocar aqui na parte costa. Então, eu vou cortar, dobrar aqui, ó, dessa forma, e já passo uma pequena costura aqui para prender essa outra parte da casinha do botão.
E aí ficou assim, depois que eu passei a costurazinha aqui prendendo, agora eu vou fazer esse mesmo processo do viés aqui para as duas cavas. Passado aqui o viés nas duas cavas, agora eu vou fechar aqui a lateral, colocando aqui direito com direito, da frente e das costas e passando a costura. Passado aqui as duas laterais, eu vou vir agora pro entreperna aqui da calça. E vou passar uma costura fechando, sempre observando, ó, para ficar encontradozinho aqui a costura do gancho frente com o gancho costa. Vou colocar um alfinete aqui para me ajudar com esse encaixe e vou iniciar a minha costura aqui de uma barra e vou até chegar lá na outra. Costurado aqui o entreperna, eu vou passar o acabamento de overlock nessa costura do entreperna e também aqui nas laterais do colete. Passado aqui o acabamento lá no overlock, agora eu vou costurar aqui o colete junto com a calça. Vou marcar aqui o centro-frente, marcando assim, ó. Já vou colocar aqui a parte frente da calça. Já vou colocar a calça aqui por dentro. Vou centralizar o gancho frente nessa medida aqui, nessa marcação que eu fiz do centro-frente do colete. Prendo com o alfinete e agora eu vou passar uma costura, sempre encaixando aqui, ó, as costurazinhas da lateral e também aqui da parte do meio. Passado aqui a costura, unindo aqui as duas partes, ó, o colete com a calça. Agora eu vou para a colocação do elástico. O elástico eu vou colocar aqui esse de 1 centímetro de largura. E eu deixei bem estreito aqui, gente. Eu diminuí 20 centímetros da minha cintura. Porque esse elástico que eu tenho aqui, ele não é muito forte. Ele é um elástico assim um pouco fraco. Eu gosto geralmente de colocar quando é esse tipo de peça, aquele elástico fita, que ele é mais forte. Aí, nesse caso, eu diminuo só entre 10 a 15 centímetros. Mas esse aqui, como ele é mais fraquinho, eu precisei diminuir os 20 para ficar firme aqui na cintura. Para a colocação do elástico, eu só vou transpassar aqui, ó, passar as costurazinhas aqui para fechar uma parte com a outra. Passei aqui as costuras, fechando o elástico, vou dividir aqui em 4 partes, marcando com alfinete. Dividir assim ao meio, ó, aqui uma marcação, que já é a parte da costura, aqui eu coloquei um alfinete. E agora eu divido aqui em mais 2 partes.
Ficou assim, ó, marcado as 4 partes do elástico. Agora eu vou trazer aqui para o macacão. Cada alfinete desse eu vou posicionar aqui em uma costura. Aqui no centro costa, que é exatamente a costura que já tem aqui no elástico. E as outras marcações aqui, cada alfinete eu vou trazer para uma costura aqui do macacão. Esse aqui para essa lateral. E assim, quando eu for costurar, eu vou esticar essa parte do elástico para o tecido que eu tenho aqui embaixo. Então, eu vou fazer isso aqui com as outras marcações, para depois passar a costura. E ficou assim. Agora, eu só preciso esticar e passar a costura. Um detalhe é que eu vou passar a costura aqui, ó, próximo ao iniciozinho do elástico. Porque essa parte aqui final, depois eu vou passar overlock e eu também quero virar ela aqui para rebater e ele ficar escondido. Então, para que fique certinho aqui, eu preciso costurar nessa bordinha aqui do início do elástico. Passei a costura, aqui ficou assim, ó, uma costura aqui na bordinha. Agora eu vou lá pro overlock para passar o acabamento aqui nessa outra borda do elástico. Passado lá no overlock, ficou assim, ó. E agora para esconder o elástico, eu viro aqui para a parte de baixo e passo um pesponto aqui nessa outra borda. Só que eu vou passar esse pesponto aqui pelo lado direito. Vou iniciar aqui, ó, na parte costa. E aí, eu vou virando isso aqui assim para baixo e passando o pesponto. Passado aqui a costura, ficou dessa forma, ó, aqui a parte de fora, aqui por dentro fica assim o elástico embutido aqui, ó, não dá pra ver o elástico. Agora eu vou fazer aqui, pra finalizar, eu vou fazer a costura da barra, vou colocar aqui para o avesso. E pra barra, eu vou fazer bem simples aqui, só dobrando aqui os 4 centímetros. E passando a costura. Já passei o overlock, ó. Já tinha passado o overlock. Então, eu só vou virar aqui esses 4 centímetros e passar a costura. Passado aqui a costura da barra, ficou assim. Agora eu vou fazer esse mesmo processo aqui pro outro lado. Vou finalizar colocando o botão e passando ferro e volto para mostrar essa peça pronta. Bem, pessoal, aqui está a peça finalizada, o detalhezinho caidinho aqui na cintura, fica muito elegante, a perna também aqui bem soltinha. Vou mostrar aqui o detalhezinho do botão, ó, na parte costa. Eu amei esse resultado, espero muito que você tenha gostado também. Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal, compartilhar com mais pessoas, deixar um curtir aqui no vídeo, deixa um comentário também me falando o que você achou aqui do nosso conteúdo. Me siga lá no Instagram também, porque lá eu posto todo dia novidade e detalhe das peças que eu trago aqui para o canal. Muito obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo.